Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político. E vamos aos destaques da semana. Senado prepara votação de projeto para dar novo tratamento às dívidas dos estados com a União. Habilitação de Minas ao regime de recuperação fiscal é contestada pelo Ministério Público. Convenções confirmam 10 candidaturas à Prefeitura de Belo Horizonte. E ainda o cenário das disputas nas principais cidades polo do estado. Estão comigo as jornalistas Andréa Zaguri e Tayana Máximo. Bem-vindas, prazer recebê-las. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, meu também. Vamos lá. Vamos lá então. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, anunciou a intenção de votar no plenário da Casa na próxima semana, entre terça e quarta-feira, o projeto de lei complementar de sua autoria, que viabiliza a repactuação das dívidas bilionárias dos estados com a União. O assunto interessa diretamente a Minas Gerais na condição de maior devedor. O pagamento de parcelas da dívida do estado está suspenso por liminar até um julgamento de mérito da questão no Supremo Tribunal Federal, marcado para 28 de agosto. E a tramitação na Assembleia da possível adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal também está, por hora, paralisada. Quais foram as novidades em torno do Propag de Pacheco nessa semana, Tayana? Olha, Marco, tudo indica que essa semana o Pacheco deu aí um gás para tentar levar essa proposta para frente. Ele fez reuniões na terça-feira, ele teve reunião com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com líderes do governo no Senado. Depois, na quarta-feira, ele se reuniu com os governadores do Nordeste, conversou e pediu sugestões. Ele conversou um pouco sobre aquele fundo de equalização que está previsto no projeto, que pode beneficiar os estados que não são endividados com a União. Então, ele está fazendo esse trabalho. Eu até conversei com o assessor dele, perguntei como é que tinham sido essas reuniões, e ele falou, o projeto vai estar no plenário na terça-feira, então estão otimistas. No Senado, ele já tem o relator, que é o Davi Alcolumbre, que também é um aliado de longa data do Pacheco. Então, o que está indicando é que agora o projeto provavelmente vai começar a caminhar bem na semana que vem. Essa questão do fundo equalizador é porque os estados do Nordeste chegaram a questionar anteriormente por que os estados que são devedores teriam direito a esse fundo equalizador, que o fundo equalizador seria um dinheiro usado para a cobertura dos desastres climáticos, enfim. E aí eu acredito que o senador esteja tentando aí convencer os governadores do Nordeste de que isso é uma questão que já não pode ser discutida porque tem que ser votada rápido, né? De qualquer forma, uma boa notícia para Minas Gerais, né? Porque a gente lembra que o Propag vem sendo dito, né, como a melhor solução por praticamente, né, toda a classe política do estado. Inclusive aqui na Assembleia. Aqui na Assembleia, principalmente. E enquanto Minas Gerais aguarda, né, as novas sinalizações de Brasília sobre a sua dívida, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União que suspenda a habilitação do estado para aderir ao regime de recuperação fiscal. Dada pela Secretaria do Tesouro Nacional há mais de 2 anos, lá em julho de 2022, essa habilitação é o primeiro passo de um estado ao pleitear a adesão ao RRF. O motivo apontado pelo MP é a manutenção dos jetons pagos pelo governo Romeu Zema ao secretariado. Tayana, o que mais se destaca no fundamento dessa ação? O que ele está afirmando é justamente isso. Primeiro, só para explicar, os jetons são gratificações que os funcionários recebem, né? Gratificações extras pela atuação em conselhos de empresas públicas, de autarquias e de sociedade de economia mista, e a representação do MP foi movida pelo fato de que os secretários estão recebendo esses jetons, mas tiveram um aumento, depois de terem tido um aumento de 300% do salário, que está em vigor desde maio do ano passado. O que o subprocurador argumenta é que ferir o princípio da moralidade administrativa. Vou ler uma parte aqui da decisão dele, da representação dele, abrindo aspas. Considerando que os secretários do governo Zema continuam turbinando seus salários com jetons, mesmo depois do reajuste recebido, mais grave se torna o fato da concessão de aumento em maio de 2023, que supera a inflação do período sem reajustes, fato considerado irregular pelo Conselho de Supervisão do RRF. E o assunto rendeu, né, Andréia? Mais informações sobre esses jetons foram publicadas
na imprensa mineira. Durante a semana saíram várias reportagens, inclusive a nível nacional, a Folha de São Paulo fez reportagem sobre o assunto. O Estado de Minas, inclusive, eu tenho aqui, trouxe uma listagem de quantos de jetons os secretariados teriam recebido até junho deste ano. A gente tem... quem quiser, está no site do Estado de Minas, né? A lista, né? Por exemplo, Elizabeth Jucá recebeu R$700 mil, que é secretária de Desenvolvimento Social. Quem não recebeu, por exemplo, Marcelo Aro, da Casa Civil, Gustavo Valadares também não teria recebido. E o montante total, segundo a lista publicada no Jornal Estado de Minas, é de que os secretários seriam recebidos em jetons, que seriam a participação desses secretários nas reuniões de conselho. Então, por exemplo, tem reunião de conselho da Gasmig, o secretário vai e recebe um valor. Tem reunião de conselho da Copasa, vai lá e recebe outro valor. O que o governador Zema pontuou em relação a essas críticas é que ele já tinha estabelecido que cada secretário só pode receber a participação em um conselho. O que antes parece que os secretários participariam de mais conselhos, receberiam mais jetons. Essa é uma polêmica antiga, né, na esses política. Jetons não são novos, né? E outra justificativa do governador Zema em relação a isso é porque ele disse que esse aumento de 300% é porque, à época, né, maio de 2023, os secretários recebiam em torno de R$10 mil e que esse valor não era compatível para contratar pessoal qualificado. O secretário de Estado é um profissional que é qualificado e é cobiçado pelo mercado, pela iniciativa privada, e que para manter esse secretariado qualificado era preciso colocar salários à altura. Inclusive, à época, esse valor de R$10 mil, né, era um dos menores salários pagos aos secretariados brasileiros. Então, a justificativa dele é essa para o pagamento desse adicional ao secretariado. Eu cheguei a ligar hoje cedo para a assessoria do governador para saber o que o governador disse, se já há alguma nota a ser publicada em função dessa representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, aí restringindo o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. A assessoria disse que o governo ainda não preparou nenhuma nota, ainda não vai se pronunciar, principalmente porque precisa de saber da decisão do Tribunal de Contas da União, porque ele foi provocado pelo Ministério Público, agora ele precisa dizer se ele vai aceitar que Minas não está apta a aderir ao regime de recuperação fiscal. Mais uma pedra aí no caminho da adesão ao regime de recuperação fiscal, que não é bem vista, tanto pelo presidente da Assembleia, Tadeu Leite, quanto pelos outros deputados, porque aumenta a dívida de Minas com a União. Então, a grande aposta mesmo é aquilo que a Tayana tinha explicado, que é o Propag, que todos estão esperando que seja aprovado pelo Senado antes das eleições. Agora, vamos esquentar nossa conversa com as eleições municipais. Um dos elementos que, segundo analistas, pode dar o tom em disputas nas maiores cidades é justamente a polarização Lula versus Bolsonaro, calcificada na sociedade. E os partidos do atual e do ex-presidente da República, PT e PL, respectivamente, vão se enfrentar com candidatos próprios em 7 capitais. Já em São Paulo, ambos apoiam nomes de outras legendas. Quais disputas devem chamar mais atenção, Tayana? O PT e o PL estão entrando nessas eleições municipais como uma espécie de prévia para as eleições de 2026, quando os dois esperam ter candidatos para disputar a presidência da República. Então, como você falou, em 7 capitais existe essa disputa direta entre candidatos. A gente tem em Vitória, João Pessoa, Manaus, Cuiabá, uma série de cidades, aqui em Belo Horizonte também. E nessas cidades eles vão ter nomes próprios se enfrentando. Mas o que é interessante a gente observar é que até em cidades onde não vão ter nomes próprios, a gente vai ver a influência dessa polarização, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Guilherme Boulos, do PSOL, enfrentando o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o Boulos tem o apoio do Lula, o Ricardo Nunes tem o apoio do Bolsonaro. Então, essa polarização... Muito presentes nas campanhas, aparece, inclusive, né? Sim, nas campanhas, e né, eles estão realmente indo ali, utilizando essa eleição como uma espécie também de embate, né, entre essas duas figuras. No Rio, que é um reduto do bolsonarismo, a gente tem um candidato do PL, Alexandre Ramagem, que vai enfrentar o atual prefeito Eduardo Paes, que é do PSD, mas tem o apoio do presidente Lula. Então, também vamos ver essa polarização acontecendo. E aqui em BH vai ser com um candidato próprio. A gente tem o deputado federal Rogério Correia, do PT, concorrendo, né, que vai enfrentar o deputado estadual aqui da Assembleia, Bruno Engler, que é do PL. No Rio o cenário está um pouco mais confortável, digamos assim, para o
prefeito Eduardo Paes, né, segundo as pesquisas disponíveis até o momento. Inclusive, eles já trocaram farpas, né? A gente vai falar mais para frente um pouquinho do debate da Bandeirantes, né, que aconteceu na quinta-feira à noite, mas eles já trocaram farpas aí em relação a essa polarização. O candidato Rogério Correia criticando o candidato deputado Bruno Engler do não comparecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na convenção partidária do Bruno Engler. Houve críticas a respeito disso. Enfim, esse assunto também já está tomando conta das discussões aqui em BH também. Então, falando da capital mineira, né, com o encerramento do período de convenções partidárias, 10 nomes foram oficializados na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte deste ano. Nos últimos meses, havia uma expectativa por um enxugamento do quadro, que será, de toda forma, reduzido em relação ao de 2020, quando 15 nomes se lançaram. Várias tentativas de unificação de forças foram feitas, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, algumas com sucesso e outras não. Vamos passar em revista, então, a situação das principais candidaturas. Andréia, como é que ficou a chapa do prefeito Fouad Noman, né, que se candidata à reeleição? Então, Fouad Noman, ele é candidato à reeleição, ele tem como vantagem aí estar à frente da prefeitura, né, o que é vantajoso para ele, porque ele pode mostrar as obras que ele faz, ele tendo a máquina ao seu dispor, fica muito fácil. A desvantagem do Fouad Noman é que ele é pouco conhecido. A gente teve uma pesquisa do Instituto Quest dizendo que 48% da população não conhece o nome do Fouad. Ele realmente é uma figura pouco conhecida. E o trabalho que ele vai fazer agora, né, segundo ele mesmo disse, é para tentar ser mais conhecido. Já existe um trabalho aí em redes sociais para que as pessoas conheçam mais ele. E ele ganhou um reforço aí essa semana, que foi o apoio do ex-deputado João Leite, do PSDB, né, que faz federação com o Cidadania. Chegamos a entrevistá-lo como pré-candidato a prefeito no mundo político. Exatamente, mas é assim, a coisa vai se afunilando, né? O PSDB concluiu que não era o momento de lançar um candidato único e eles acabaram apoiando o Fouad. E tem uma curiosidade que o candidato Fouad Noman quase se encontrou fisicamente com o deputado Mauro Tramonte, porque as convenções partidárias no fim de semana foram aqui na Assembleia Legislativa e ambos estavam usando a garagem da Assembleia. E quando um candidato saiu, o outro chegou. Então, eles praticamente poderiam ter se encontrado ali e até conversado, né, claro. Vice de Fouad é o vereador, né, Álvaro Damião, é isso? Né? Álvaro Damião, vereador conhecido, jornalista da Rádio Itatiaia, né, então, assim, o vice dele é esse. E agora eles vão trabalhar nesse sentido, de fazer o Fouad ser uma pessoa mais conhecida dos mineiros, né? Para que as pessoas saibam e também as obras que ele faz. É isso que ele vai usar em benefício da própria candidatura. Tramonte citou aí o deputado estadual Mauro Tramonte, que é o líder da maior parte das pesquisas de intenção de voto disponíveis até o momento. Ele que é do Republicanos. E conseguiu reunir no seu palanque desafetos na história política recente do Estado, o governador Romeu Zema e o ex-prefeito da capital, Alexandre Calil. Como que isso se tornou possível, Tayana? Será que essa turma vai conviver em paz? Vamos ter que ver daqui para frente. Começou um pouquinho com uma troca de farpas. Primeiro, assim, o Calil demorou para anunciar quem ele apoiaria nessas eleições. E aí, na reta final, ele anunciou que sairia do PSD, do partido dele, para ir para o Republicanos, partido do Mauro Tramonte. E como a imprensa noticia, isso estaria de acordo, assim, de olho em 2026, porque o Calil teria pretensões de disputar novamente o governo de Minas. Do outro lado do palácio... e aí teve, desculpa, é muita coisa para falar, mas que esse apoio do Calil não veio sem polêmica. Teve críticas dentro do partido dele, o senador Cleitinho fez críticas à adesão dele ao partido. Cleitinho, que também, segundo a imprensa, teria pretensões de seria um nome aí do partido. E que é dissidente, né? Apoia disputar. Em Belo Horizonte Bruno Engler. Bruno Engler, isso mesmo. E que seria um nome do partido que poderia disputar em 2026 o governo de Minas. E aí, do outro lado do palanque, a gente tem Romeu Zema, que entrou na aliança através da Luísa Barreto, que a gente também entrevistou como candidata do Novo aqui no mundo político, mas que decidiu ser vice do Tramonte, então foi para a chapa como vice. E o Novo, desse lado também teve críticas internas. O Diretório Nacional do Novo soltou uma nota se dizendo surpreendido pela entrada de Calil nessa aliança, dizendo que não sabia a respeito disso. O Calil respondeu
com seu jeito peculiar, dizendo que foi ele que permitiu que o Novo e o Republicanos fizessem uma aliança. E aí, de acordo com o Fator, que é um site que fala os bastidores da política mineira, a Luísa e o Tramonte já fizeram a primeira reunião de trabalho e usaram essa primeira reunião para parar as arestas. O Novo estadual disse que não sabia que o diretório do Novo soltaria essa nota. Então, para começar apaziguando, para começar de fato a campanha, unidos aí numa chapa. A Luísa Barreto, a candidata vice, né, do Mauro Tramonte, chegou a falar numa entrevista aqui nas convenções que ela está muito alinhada com os pensamentos do candidato Mauro Tramonte, né, além da questão política, sobre os objetivos deles em relação a Belo Horizonte. Eles estão bem alinhados aí nessa questão. Temos ainda no xadrez eleitoral da capital campos ideológicos que rivalizam, mas enfrentam divisões. Na direita foram referendadas as candidaturas do deputado estadual Bruno Engler, pelo PL, representando o grupo bolsonarista, e do senador Carlos Viana, do Podemos. A imprensa já noticiou articulações de bastidores para uma possível união de forças. Será que até o próximo dia 15, Andréia, prazo aí final para o registro das candidaturas, podemos ter surpresa em relação a isso? As campanhas estão em curso, né, de ambos. Pois é, mas ainda temos até o dia 15 para as definições finais, né? O prazo para as convenções terminou no fim de semana, mas até o dia 15 ainda pode haver mudanças. E a imprensa tem trazido essa semana algumas especulações em relação à possível desistência do candidato Carlos Viana para a pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. Tem alguns motivos para essa possível desistência. Primeiro, foi a alavancada do candidato deputado estadual Mauro Tramonte, que tem o mesmo passado que ele. Os dois são jornalistas conhecidos como apresentadores, né? O Mauro Tramonte apresentou, agora não apresenta mais porque está em campanha, né? O Balanço Geral na Record. O Carlos Viana vem nessa toada também de muito tempo de televisão, são figuras conhecidas, e essa alavancagem do Mauro Tramonte estaria um pouco desanimando um pouco o Viana. E outro ponto também teria sido um acordo feito com a direção do partido, do Podemos, de que ele sairia do Senado, lembrando que ele não é obrigado a se descompatibilizar do cargo dele de senador para poder concorrer à prefeitura, mas ele se descompatibilizaria para a entrada do suplente Castelar Guimarães, abriria um espaço. Mas ele não está seguro da saída dele. Ele é uma figura muito forte no Senado, né? Representa os evangélicos no Senado, tem um trabalho muito importante. Ele não está seguro de sair do Senado para disputar a Prefeitura de Belo Horizonte, já que ele não está tão bem nas pesquisas, nas últimas pesquisas. Então, a gente pode esperar aí alguma modificação nesse sentido, né, gente? Tudo é ainda especulação que a imprensa vem trazendo, informações da imprensa. A gente não sabe até este momento. O senador Carlos Viana é candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. E os dois dividem o mesmo eleitorado, né? Tanto o Tramonte quanto o Viana. Eleitorado evangélico e conservador na capital, né? Que tem ligações com ambos. Pode ser que aí ele viu que existe uma dificuldade aí deles tentarem aí, ou talvez se unirem, né? Vamos ver o que vai dar. E na esquerda foi em vão a tentativa de construção de uma chapa unificada na capital, por meio de conversas que se arrastaram por meses entre pré-candidatos e direções partidárias. Os deputados federais Rogério Correia, do PT, que tem o apoio do presidente Lula, e Duda Salabert, do PDT, vão disputar a Prefeitura de BH com projetos distintos. Por que esse acordo não saiu do papel, Tayana? A deputada Duda veio falando durante todo esse início da corrida eleitoral que ela toparia fazer uma frente ampla da esquerda, né, se aliar ao PT, mas que ela colocou como critério que quem estivesse à frente das pesquisas deveria ficar na cabeça de chapa. O deputado Rogério, por outro lado, falou que o nome dele que seria o correto para encabeçar a chapa, porque ele teria mais condição de aglutinar as esquerdas e porque ele tem o apoio do presidente Lula, que é um cabo eleitoral importante. Então, acabou não saindo esse acordo que eles fizeram, né? Não conseguiram fazer, vai ficar provavelmente para um segundo turno, se tiver. E aí o deputado Rogério conseguiu trazer para o lado dele algumas forças de esquerda, realmente. O PT está federado com o PV e o PCdoB, então eles vão caminhar juntos. E ele trouxe para sua chapa como vice a deputada Bela Gonçalves, deputada estadual aqui da Assembleia, que é do PSOL. E o PSOL está federado com a rede, então traz a rede também para o lado do deputado Rogério Correia. Então conseguiu, né, de alguma maneira, juntar algumas forças da esquerda. De alguma maneira, sim. Né? Mas a Duda ficou de fora, ela que vai sair com uma chapa puro sangue,
que vai ter como vice-prefeito Francisco Furô, que é um professor de história, filiado ao PDT, e então essa aliança que foi muito falada, essa aliança ampla, contendo todas as forças da esquerda, vai ter que ficar para um eventual segundo turno. É um problema similar ao da direita, porque em tese competem pela mesma fatia do eleitorado, né? Se pensar num perfil mais progressista. Pois é, existe uma lenda urbana de que os belo-horizontinos votam progressivamente, né? Existe uma lenda urbana aí. Apoio ao Bolsonaro, por exemplo, contesta isso. Então, ainda disputam a Prefeitura de BH para a gente fechar esse quadro, o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, pelo MDB, e também Indira Xavier, do Unidade Popular, Wanderson Rocha, do PSTU, e Lourdes Francisco, do PCO. E com a presença de 7 dos 10 candidatos a prefeito de Belo Horizonte, a Band promoveu nesta quinta-feira o primeiro debate televisivo da campanha, que chamou mais atenção nos embates, Andréia. Foi um debate que teve a tônica de críticas ao candidato à reeleição Fouad Noman. Vários candidatos se opuseram a ele, né? Ele, principalmente, que está com a máquina na mão, que está governando, né? Governando BH nesse momento, mas a tônica foram críticas. Por exemplo, ele chegou até a ficar bem estressado em algum momento, quando, por exemplo, o candidato Carlos Viana perguntou a ele sobre a instalação de internet em favelas da capital. E o Carlos Viana teria falado também que era preciso, primeiro, que o governo da prefeitura colocasse primeiro as contas em dia e que a prefeitura de Belo Horizonte estaria no vermelho. O candidato Fouad Noman contestou isso, disse que as contas não estão no vermelho, e aí isso gerou também mais um estresse aí para ele. Eu esqueci de comentar naquela hora, né, que você estava me perguntando do Fouad, ele está enfrentando um câncer no sistema linfático, ele falou que está com energia para correr a eleição, que ele está bem monitorado, que tem uma equipe médica muito competente por trás dele, que está tudo bem, que ele está... Né? Mas aí a gente vê que ele já está sofrendo aí esses estresses, isso preocupa um pouquinho. Rogério Correia também teve embate com o Mauro Tramonte em função daquilo que você falou, porque o candidato Mauro Tramonte tem o apoio do Calil e do Zema e tem como a vice Luísa Barreto. O Rogério Correia o criticou, dizendo que são muitos caciques, tem muita gente aí para mandar na prefeitura, e o Mauro Tramonte disse não, que se eleito for, é ele que vai mandar na prefeitura da capital. Enfim, foi um debate de 2 horas, com bastante elemento aí já para a gente já começar a sentir como é que vai ser a campanha. Um aperitivo, né? A gente já está com o horário adiantado aqui na nossa resenha, então vamos falar mais de eleições, mas rapidamente para passar um cenário aí de outras grandes cidades do estado. Ao contrário de Belo Horizonte, nas 2 maiores cidades da região metropolitana, Contagem e Betim, o quadro da disputa pelas prefeituras é bem mais enxuto, que pode favorecer definições em primeiro turno. Conta pra gente, André. Vamos lá, rapidinho, porque eu já sei que o tempo está apertado, né? Betim tem 2 candidatos, o Heron Guimarães, do União Brasil, e Cleusa Lara, do PL. Ambos são candidatos do Vitório Medioli, que é o atual prefeito de Betim. Inclusive, o Heron já participou do governo municipal do Vitório Medioli, já participou também, já trabalhou em empresas do Vitório Medioli. É uma chapa, né? É uma chapa e que tem o apoio aí do atual prefeito. Vinícius Rezende, do PV, é médico de formação e filho do ex-vereador de Betim, Maurinho Rezende. Contagem, você me perguntou também. Contagem são apenas 3 candidatos, com a candidata à reeleição Marília Campos, do PT, que está à frente nas pesquisas, inclusive com a possibilidade de ser vencedora no primeiro turno. Contra ela estão o deputado federal Júnior Amaral, policial reformado da Polícia Militar, está no Congresso Nacional desde 2018, e o professor Gustavo Olímpio, do PSTU. Então, agora o Triângulo Mineiro, que tem Uberlândia e Uberaba, que mobilizam atenções. Na primeira, um centro atacadista e maior cidade da região, o prefeito reeleito Adelmo Leão tentará emplacar o sucessor com a concorrência de deputados estaduais e federais. E na capital do Zebu, a corrida tem a atual prefeita, seu rival nas eleições de 2022 e ex-ocupantes do cargo. São muitos nomes conhecidos na política mineira, né, Tayana? Nas 2 cidades que você citou, o cenário está um pouco semelhante, porque em Uberlândia
um ponto da eleição lá é que, segundo a pesquisa Datatempo, que foi divulgada essa semana, os 3 primeiros colocados estão praticamente empatados. Então, é o vice-prefeito Paulo Sérgio, do PP, empatado com a deputada federal Dandara, do PT, e com o deputado estadual Leonídio Bolsas, do PSDB. O atual vice-prefeito Paulo Sérgio está um pouquinho à frente nas pesquisas, seguido da Dandara e do Leonídio nessa ordem, mas eles estão, quando você leva em conta a margem de erro, eles estão tecnicamente empatados, então uma eleição embolada há pouco mais de 2 meses aí do dia do pleito. E em Uberaba tem um quadro parecido, com 2 candidatos, né, também embolado também, segundo o Datatempo, que foi confirmado essa semana, que foi divulgada a pesquisa essa semana. A gente tem a atual prefeita Elisa Araújo, do PSD, buscando reeleição, que está com uma vantagem numérica bem pequena à frente do ex-deputado estadual Tony Carlos, do MDB. E além dos dois, a gente tem na disputa também 2 ex-prefeitos, o Anderson Adalto, do PV, e o também ex-prefeito Paulo Pial, do PSDB. Anderson, que inclusive foi presidente aqui da Assembleia de Minas. E em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a prefeita Margarida Salomão, do PT, tentará a reeleição contra forças de direita divididas e nomes de centro. Andréia. Então, vamos falar rapidamente de Juiz de Fora, que também uma eleição um pouco embolada, porque são 6 candidatos, né? Quanto mais candidatos tem, é mais complicado, apesar que a gente ainda tem até o dia 15 para ver alianças aí, né? A gente tem, como você já falou, a atual prefeita Margarida Salomão tentando a reeleição, lembrando que ela chegou no segundo turno em 2008, 2012, 2016 e não conseguiu avançar. Né? Ela tem esse histórico aí. Contra ela estão na corrida Charles Evangelista, a delegada Ione Barbosa, deputada federal, Júlio Delgado, que é filho do Tarcísio Delgado, que foi prefeito de Juiz de Fora, figura conhecidíssima lá, e o vice do Júlio Delgado ainda não foi definido, e Vitória Melo, do PSTU. São esses candidatos lá na Zona da Mata. Para encerrar nosso giro pelo interior, Montes Claros, no norte de Minas, com a sucessão do veteraníssimo prefeito reeleito Humberto Souto. Quem são os principais postulantes ao cargo por lá, Tayana? Em Montes Claros, Marco, o atual vice-prefeito Guilherme Guimarães, do União Brasil, vai disputar. Os principais nomes que ele está disputando são 2 ex-deputados, o Paulo Guedes, do PT, e o Rui Muniz, do PSB. Rui Muniz, que também é ex-prefeito de Montes Claros. E um último registro sobre as eleições municipais. 7 dos 77 deputados estaduais mineiros estarão na disputa por prefeituras do estado. Além dos nomes já citados por nós de Belo Horizonte e Uberlândia, também integram a lista os seguintes parlamentares: Coronel Sandro, candidato do PL em Governador Valadares, Douglas Melo, do PSD em Sete Lagoas, e Fábio Avelar, do Avante, em Nova Serrana. E a resenha do Mundo Político fica por aqui. Obrigado pela parceria nessa sexta-feira, Tayana e André. Obrigada a você. Obrigada pelo convite, gente. Um bom fim de semana a todos que nos assistem. O Mundo Político volta na segunda-feira com uma entrevista inédita. Até lá!